Estamos aqui para um bate-papo com 60 alunos que estão realizando uma imersão na nossa cidade chamada Observatório de Políticas Públicas. O objetivo é entrar em contato direto com as práticas locais de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E hoje uma das atividades é a troca de experiência juntamente com o prefeito. Então, para compor a nossa mesa, eu convido as nossas autoridades. O nosso prefeito de Diadema, Felipe. A nossa vice-prefeita, Tati Ferreira. A nossa secretária de Planejamento, Fátima Queiroz. A professora de Políticas Públicas, Lívia de Tomasi. Gel Antônio. A secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches. A secretária de Segurança Cidadã, Benedito Mariano. É importante a gente ressaltar também quais foram as secretarias que participaram dessa imersão. A Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Cultura, Secretaria de Segurança Cidadã, Segurança Alimentar, Educação e Habitação. Agora passamos para uma saudação à professora de Políticas Públicas, Lívia de Tomasi. Bom dia, com muito prazer que eu volto aqui depois de uns bons anos, né? Porque eu vim, a gente voltou mesmo, né? Eu trabalhei aqui, né? No final da última gestão do Felipe antes dessa. Então, é com muito prazer que a gente veio aqui, 60 alunos do finalzinho do curso de Políticas Públicas da UFABC, para fazer essa disciplina que é o Observatório de Políticas Públicas, que é uma disciplina, a única disciplina que eles têm práticas, né, de imersão. Foi uma semana de imersão na política pública que acho que mudou completamente a visão que eles têm das políticas públicas, porque eles viram que é possível fazer política pública. Né? É possível mesmo com as dificuldades, com os baixos orçamentos, com a descontinuidade, mas é possível fazer política pública e acreditar que o serviço público, tudo aquilo que é do cidadão, funciona e pode funcionar muito bem. Então eu quero agradecer o Clóvis, principalmente, que foi realmente articulador disso tudo. Todos os secretários, começando com a Ana Lúcia e Patinha, que vieram lá fazendo aula desde a primeira vez, o secretário de Educação, o Benedito Mariano, que nos recebeu super bem, antes ainda desse grupo, o Gel, a Tati, todo mundo, e todos os técnicos, os motoristas, enfim, todo mundo que nos auxiliou, nos ajudou, nos acolheu em todos os lugares. Fomos para a periferia, fomos para o centro, fomos para quebradas, comemos no restaurante popular e foi tudo muito, muito bom. Então é só um agradecimento e acho que espero que seja o começo de uma grande parceria da UFABC com a Prefeitura do Diadema, que é uma prefeitura que tem uma história, que eu espero muito importante e que eu espero que a gente possa contribuir mais, né? Mais do que... Acho que a gente agora pegou muito mais do que a gente contribuiu. Então, daqui para frente, espero que a gente possa contribuir mais com essa grande experiência que é a Prefeitura de Diadema. Obrigada. Obrigada, professora Lívia. Quero convidar também aqui, junto com as nossas autoridades, que está representando aqui a cultura, Silvana, por gentileza, para compor aqui junto com as nossas autoridades. Vai ficar apertadinho aqui. A Cláudia da Habitação também está aí. Então vamos dar uma apertadinha aqui para ter que caber todo mundo. E agora eu já vou passar também a palavra para a nossa secretária de Planejamento e Gestão, representando todas as secretarias participantes, Fátima Queiroz. Bom dia, pessoal. Bom dia. Uma saudação especial aqui ao nosso prefeito Felipe, Pati, secretárias, secretários aqui presentes, a representação das demais secretarias. Lívia, uma gratidão muito grande por essa parceria, por esse trabalho, né? A gente começou isso um pouquinho lá atrás, né? A gente hoje está aqui nos dias da imersão, onde nós estamos fechando com
com chave de ouro, e foi um compromisso numa reunião técnica que nós fizemos, né? E aí eu quero saudar aqui muito o empenho da companheirada da habitação, que está aqui a Claudinha, representando toda a equipe do Ronaldo, da cultura, está aqui a Silvana, representando toda a equipe do David, da segurança cidadã, Mariano, que nos acolheu lá para esse trabalho, educação, toda a equipe da Ana, no planejamento, né? Então nosso pessoal da participação popular, do planejamento, orçamento, um agradecimento especial ao presidente da Associação dos Estagiários da UFABC, aqui o Clóvis. Vocês sabem que tem essa associação, né? E dizer que também, prefeito, nesse trabalho nós, né, a equipe que ficou, nós dividimos em 6 grupos, e o grupo que ficou no planejamento, nós ainda colocamos na roda de conversa a Secretaria de Finanças, para a gente falar de finanças públicas, a Secretaria de Saúde, para a gente pensar um pouco dos desafios que estão colocados, né, para a manutenção do SUS, os comprometimentos de todas as esferas, e também a Secretaria de Assistência Social, principalmente com cuidado de pensar os nossos desafios aí nas políticas tripartites. Então, dizer que para a gente foi um desafio, é um momento importante, um momento de troca. Nós esperamos que vocês possam levar desse diálogo muita experiência, mas principalmente muita troca, porque vocês também nos trouxeram, e também envolvemos a Câmara Municipal de Diadema, que é no nosso ciclo de planejamento, faz parte também. E entender que também nós trouxemos de vocês muita contribuição, que só vem a qualificar o nosso trabalho no dia a dia. A gente espera que a gente tenha conseguido cativá-los para que o serviço público, de fato, entre no coração de cada um de vocês e entendam que servir a população é conseguir fazer a diferença na vida das pessoas e poder mudar a vida das pessoas. Essa é a nossa tarefa enquanto servidor público, enquanto elaborador e implementador de políticas públicas. Então, eu quero agradecer muito e dizer para vocês que um dos compromissos que o Felipe tinha pedido para a gente desde o início do governo, por uma coincidência muito feliz, a gente vai estar anunciando hoje aqui que nós estamos implantando o programa de residência e gestão pública. Então, aqueles que terminarem os seus cursos vão fazer um processo de seleção conosco. Né? A gente hoje já tem os nossos estagiários, mas a ideia é que nós tenhamos alunos que saiam, né, de uma formação já de nível superior e entrem através de um processo de seleção para estar trabalhando com a gente na implementação, mas principalmente na qualificação de políticas públicas. Então, esse projeto já está tramitando, em breve estará indo para a Câmara, então logo ele seja votado na Câmara Municipal e se torne uma realidade, a gente rapidamente, através da associação, né, aí da UFABC, a gente vai estar comunicando vocês para partilhar, porque a gente quer muito, a gente descobriu muitos tesouros nesse diálogo e a gente quer muito que vocês venham contribuir aqui com as nossas políticas públicas. Como o objetivo hoje é muito mais vocês conversarem com o prefeito, eu já passo a palavra para ele. A ideia é abrir primeiro ou Vamos ouvir uma saudação da Paty, da nossa vice-prefeita, e a gente abre as perguntas. A gente abre as perguntas, vocês aproveitem a oportunidade, gente, um momento privilegiado. A gente vai fazer aqui, o Clóvis vai ajudar, os meninos nossos aí, por favor, da Secretaria de Planejamento, ajudar nas inscrições. E aí a gente, com isso, abre esse diálogo de vocês com o prefeito. Gratidão muito grande por essa semana e por todo esse mês. Então, vamos ouvir a nossa vice-prefeita, Paty Pereira. Oi, gente, bom dia a todas, bom dia a todos. A minha saudação vai ser breve, porque eu quero mesmo ouvir esse bate-papo de vocês com o nosso prefeito, mas eu não podia deixar de primeiro parabenizar a cada um e cada uma de vocês. Eu sei que não é fácil, acho que vocês vieram num período, inclusive, de pandemia, de dificuldade de estudar, de todo o comprometimento que vocês precisam ter para esse curso, né, para poder fazer, de fato, a diferença na vida das pessoas lá atrás. Então, eu quero parabenizar cada um e cada uma de vocês de uma forma muito carinhosa. Clóvis, você sabe que esse movimento é importante para que a gente traga esses jovens, né? Eu falei aqui quando eu cheguei, Felipe, eu fiz um vídeo, e eu falei, eu quero fazer um vídeo no meio do burburinho, porque esse burburinho traz energia pra gente, traz vontade de querer fazer com que as coisas aconteçam, e eu sei que é a mesma energia que vocês
vão colocar agora no mercado de trabalho para poder entregar tudo que vocês aprenderam. Professora Lívia, obrigada. E obrigada a cada um e cada uma das secretárias e secretários que fizeram com que essa imersão tivesse de fato essa troca, porque a gente tem muito para aprender com vocês e a gente está aberto aí para que vocês também possam crescer ainda mais na profissão e contando aqui com o Diadema, tá? Parabéns a cada um e cada uma, tá? Beijo. Obrigada, Paty. Então, nós vamos abrir agora para 10 perguntas. Então, como eu sei que aqui o plenário é difícil de sair, então eu peço que aí pode ficar... O senhor quer falar primeiro? 5 minutos? Então, tudo bem. Só 5? Eu vou falar um pouquinho na frente. Sem problema. E depois vocês façam perguntas fáceis. Você já quer fazer o pai? Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia. Para nós é uma alegria estar aqui vendo vocês. Esse auditório estava com saudade de ter juventude aqui, gente jovem, tem a vida pela frente. Aqui esse povo aqui, tem muita gente jovem aqui também, mas já estamos trilhando. Na ida para a Baixada, nós já estamos descendo a serra. Vocês ainda estão aqui no congestionamento da Ricardo Jafé. Então, bom, é uma alegria estar podendo receber vocês. Esse espaço é um espaço de formação. Eu vou falar um pouco da minha... Eu vou ser rápido, você talvez um pouquinho mais de 5, mas não vai passar de 10. Porque eu acho que esse meu depoimento pessoal pode valer bastante a referência que eu gostaria que vocês tivessem. Né? Saudar minhas companheiras aqui de equipe, a vice-prefeita Paty. Vocês estão vendo um pouco aqui, a nossa equipe é um pouco isso, tem mais mulheres, viu? E sem discriminação para os homens. Eu estou vendo aqui, comparado quando eu me formei há 40 anos atrás, a gente tinha, se a gente colocasse aqui, na época, os universitários eram 6, por exemplo, eu me formei engenheiro na Poli, Escola Politécnica, e em 79 tinha 7% de mulheres, né? E agora já está meio a meio. E eu acho que tem alguns lugares que as mulheres já passaram na área da saúde, então, medicina, né? Eu acho que esse é um sinal de esperança para nós. Porque é isso, eu acho que a sociedade tem que trabalhar com diversidade, com igualdade, com equidade, e que isso tem a ver com políticas públicas. Eu, como eu disse para vocês, eu me formei em 79, metade da minha turma de engenheiro civil foi trabalhar em banco. Eu cruzei depois que eu fui 2 vice-presidentes do Bradesco, da minha turma, engenheiro, um presidente do Banco do Brasil foi da minha turma, tem uns 2 ou 3 diretores do Itaú, e sem contar as outras corretoras, essas coisas todas, que só estou dizendo de coisas que eu encontrei. Né? E eu comecei a trabalhar também, fazendo projeto estrutural para o Bradesco. E aí a gente trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, teve uma crise também na época, porque tinha o tal do chamado milagre brasileiro, mas um milagre falso, a época da ditadura militar, a sociedade não tinha liberdade, não tinha... E aí, enfim, a economia foi dando para trás e diminuiu toda essa demanda de engenheiros, mas a gente atuava nessa questão de projeto estrutural, e eu fiquei pensando, a gente fazia um projeto que aí era, o banco ia gastar 50 milhões lá para fazer agência, a gente fazia um ajuste, fazia um redimensionamento, colocava o conhecimento que a gente aprendeu na escola e o custo caía para 30, viu, Mariana? E aí o lucro disso tudo ficava com o banco. Eu fiquei pensando, olha, eu queria ter uma coisa de ter uma realização pessoal maior. E foi quando eu decidi trabalhar com a gestão pública. Fui trabalhar em Osasco como secretário, ou como engenheiro de obras. Depois eu fui para o IPT como pesquisador e depois vim para a prefeitura de Diadema.
no final dos anos de 86, a primeira gestão do PT. E essa sala aqui, esse auditório é muito simbólico, porque aqui tinha reunião do orçamento participativo, tinha reuniões de sábado à noite do movimento de favela, foi a primeira, o Figma, o Amir Caí, pessoas, grandes profissionais da época estavam aqui. Era exatamente essa configuração, eram outros bancos, era outra cadeira, mas é exatamente esse espaço. E teve aqui, e tinha umas reuniões de terça-feira que o povo vinha para cascar chumbo na prefeitura, para falar que tinha, aliás, o PT ganhou aqui porque a cidade era um caos. Falava, vamos ver se esses malucos aí fazem alguma coisa. E ganhou, e nós estamos na 7ª gestão, acho que isso é motivo de orgulho, porque nós aprendemos ouvindo a população, sabendo dos problemas. É uma cidade e que eu quero realçar para vocês. Acho que essa questão de a gente sentir realização profissional onde a gente trabalha é fundamental. Eu acho que eu não preciso reforçar isso, as pessoas sendo mais felizes onde trabalham, eu acho que isso não tem preço. Então, é lógico que precisa ter melhores condições de salário, melhores condições de vida, isso tudo tem que haver com a valorização de quem trabalha no serviço público, mas eu quero dizer para vocês que o meu papel aqui é a gente dar ritmo nas nossas ações, ter criatividade. Eu sempre falei, nós precisamos ter ousadia e criatividade sempre no que a gente faz, porque nós temos um desafio, de melhorar na gestão aquilo que nos falta talvez na questão que falta certamente na questão de custos e de recursos. Então, a gente precisa avaliar bem uma gestão em função, olha, São Caetano do Sul tem 10 mil reais por habitante ano de receita, 10 mil. Quando nós chegamos aqui, há 2 anos e meio atrás, Diadema tinha 2.500 reais aproximadamente, 4 vezes menos recursos para cada cidadão. Hoje nós estamos chegando a quase, esse ano vai chegar a 4 mil. Nós estamos recuperando receita, buscando reduzir a inadimplência, fazendo um projeto de justiça tributária, quem pode mais paga mais, quem tem condições, enfim, tentando buscar também relações com o governo do Estado, projetos. Então, São Bernardo tem quase 6 mil reais por habitante ano. Então, assim, eu quero dizer a vocês que aquilo que vocês conheceram aqui, a prefeitura, várias condições, ela já foi melhor. Infelizmente, nós tivemos um período em que não teve uma gestão, que eu acho que com cuidado, carinho, amor pela cidade que a nossa equipe tem. E, como eu disse, o meu papel aqui, eu já estou chegando no dedo, eu vou parar de falar. E quero ouvir vocês, o que for possível poder dialogar, é muito melhor do que só eu ficar falando. A gente, com ousadia, com criatividade e com a capacidade de liderar, de mobilizar essa equipe. Uma coisa é você ter 6, 7, nós temos 9 mil funcionários contando com tudo, os diretos e os contratados, os que são talvez de cooperação como a Organização Social da Saúde e de outros prestadores de serviço, mesmo na área da educação, perto de 9 mil. E se essa equipe aqui não estiver motivada, e se nós não tivermos 9 mil motivados, a gente consegue muito menos, e aí essa coisa dos recursos que são diferenciados começa a pesar muito negativamente. Então, mesmo com um recurso ainda que é insuficiente comparado com as prefeituras mais estruturadas, a gente tem um envolvimento, com a capacidade como disse a Fatinha, a gente quer mudar mentes e corações, tanto da nossa equipe, vocês acho que viram isso, uma coisa é trabalhar com paixão, trabalhar com compromisso, com dedicação, e essa é a realização. O bem, o lucro que a gente dá aqui, vamos dizer, do nosso trabalho, não é apropriado pelo banco, é apropriado por 450 mil habitantes, quando melhora a segurança alimentar, a educação, a cultura. Então, acho que isso é o estímulo que eu queria aqui passar para vocês continuarem essa trilha que vocês iniciaram, de políticas públicas. O Brasil precisa muito melhorar e modernizar a nossa instituição, nosso Estado. Essa discussão, na minha opinião, do Estado grande ou pequeno é uma estupidez.
aliás, é para quem não quer o Estado e quer que continue uma relação totalmente desigual das políticas na sociedade, né? Uma sociedade altamente desigual como a brasileira. A questão é um Estado que funcione, um Estado que cada vez funcione dando resposta, e é uma grande falácia de dizer que as grandes sociedades que fizeram uma transposição de onde nós estamos, de uma sociedade desigual para uma sociedade menos desigual, teve estados que fizeram a diferença. A escola vai falar lá na França se você vai acabar com a escola pública. Mesmo os Estados Unidos, é um estado símbolo do capitalismo, as escolas até o ensino médio são públicas. O problema deles é que é financiado pelo IPTU. E aí os bairros ricos têm escolas melhores e bairros pobres, então esse é o problema deles lá. Mas a escola é garantido um acesso. Então nós aqui no Brasil temos um caminho pela frente, né, de democratizar, melhorar a escola pública, melhorar o atendimento à saúde e outras áreas, e vocês vão ser os próximos atores que vão fazer isso, tá bom? Parabéns! Então agora vamos às perguntas. Prefeito, a gente pode fazer um bloco de 10 perguntas e o senhor responde tudo ao final? Pode ser? Perfeito. Então peço que levantem a mão quem gostaria de fazer pergunta e a gente vai levando o microfone até a pessoa, por gentileza. Falar o nome e se identificar também, por gentileza. Você quer que levante aqui? Pode levantar, por favor, para todo mundo poder te ver. Aqui pro lado. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Juliana, eu sou formada em Relações Internacionais e agora sou aluna de Políticas Públicas no curso da UFABC, e eu estou aqui representando o grupo que ficou na Secretaria de Planejamento e Gestão, com a Fatinha e com o Clóvis, e nesse período foi muito bom, a gente teve o apoio deles para ter uma interlocução com outros representantes de outras pastas, e a gente aprendeu bastante, então, com representantes da saúde, da assistência social, e foi um período muito enriquecedor. E um tema que surgiu constantemente nessas conversas foi o da dívida previdenciária, que a gente sabe que é um tema que está representando um grande desafio na sua gestão, especialmente quando a gente fala sobre obter o financiamento para fazer grandes ações públicas que podem mudar a vida da população aqui. Então a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre a sua perspectiva nesse tema. A gente entende que teve esse desafio que veio da gestão passada, mas que também é um problema estrutural em Diadema. E a gente quer ver a sua perspectiva sobre quais são os próximos passos, como evitar isso no futuro e quais são as suas expectativas, por favor. Obrigada, Juliana. O próximo, por gentileza. Bom dia, é um prazer estar aqui no espaço de fala, né? Meu nome é Luiz, eu sou da turma de Políticas Públicas de 2018, estou com um grupo de educação e assim, a gente conheceu todos os projetos, escolas, a gente achou extremamente lindas as escolas, as comunidades no entorno, e acho que por haver diversos programas, projetos e funcionários, uma pergunta que fica para mim e para o grupo também é como que se dá o investimento na educação, porque você disse essa relação agora esqueci a palavra correta, né? Mas o investimento de cada cidadão, né? Quanto o cidadão tem de dinheiro. Como que faz essa relação de controlar o orçamento para poder dar viabilidade nesses programas e projetos educacionais? Obrigada, Luiz. Próximo. Oi, prefeito. Tudo bom? Bom dia. Valeu por receber a gente aqui. Então, você mencionou, né, que você tem uma turma de secretários muito entusiasmados, um pessoal muito engajado. E a sua gestão tem secretarias que não são muito incomuns, né, em prefeituras no Brasil. Secretaria de Segurança Alimentar, por exemplo, que não tem recursos necessariamente constitucionalmente garantidos. Então, se você se cercou de pessoas tão engajadas, tão motivadas, e você mesmo falou que os recursos são escassos, como é que é para você esse desafio de gerir recursos e essa disputa que cada secretaria tem para conseguir fazer o seu na sua política, né? Então, como é que você, nesse papel de líder da prefeita da cidade, como prefeita, administram essas disputas por recursos dentro da gestão de vocês? Matheus. Matheus é de que curso? Eu sou de políticas públicas também. Próximo. Bom dia, eu sou o Gustavo, sou aluno de Planejamento Territorial e de Políticas Públicas lá no FABC. Meu grupo estava acompanhando a segurança cidadã. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar
uma operação do bairro Seguro, e numa conversa com os comerciantes e com a população no bairro do Tabuão e também no Eldorado, foi transmitido que muitos munícipes veem os totens, que é uma política importante de segurança na cidade, ainda como câmeras para monitoramento de trânsito, de multas. A gente queria entender como lidar com o desconhecimento da sociedade dessas políticas públicas, como melhorar essa comunicação para que eles entendam a importância e como funcionam essas políticas. Obrigado. Próximo. Aqui, real. Complicou, então. Bom dia, meu nome é Isis, eu fiz parte do grupo que visitou junto com a Secretaria de Habitação. Também faço parte do movimento de moradia, o MLB, que atua aqui na cidade. E a gente queria perguntar para o prefeito qual é, na sua opinião, o que motiva tanta diferença na tratativa da Prefeitura de Diadema com relação ao tema da habitação em relação a outras prefeituras, tanto aqui do ABC, que a gente sabe que tem um histórico de despejos e de violação de direitos no tema da habitação, quanto a própria Prefeitura de São Paulo. Então, essa é uma parte da pergunta, o que motiva essa diferença. E a outra é o que falta para melhorar ainda mais. A gente viu o tema do orçamento, né, vários PACs que foram interrompidos, enfim. O que a Prefeitura precisa para melhorar essa relação do tema da habitação, que é o central, na nossa opinião, aqui na cidade. Oi, bom dia, eu sou Augusto, estou no grupo de educação também. E uma coisa que acabou que a gente não teve muita essa intersecção, mas a gente estava com essa ideia antes, né, de educação e segurança, também pelo momento e tal. Mas uma coisa que veio na minha cabeça depois da gente ter contato com o Dandara Ibiatã lá, que é gigantesco, muito show, como é que funciona essa interlocução da Secretaria de Educação, ou da educação no geral, né, com a questão racial e a questão étnica, principalmente na segurança, e também essa interlocução com o Estado, né, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar, eu imagino que vocês não tenham tanta gerência sobre, mas como é que funciona essa articulação de vocês com essa questão racial que é tão importante para a cidade, com o policiamento e com a violência e tudo mais? Grupo de cultura. Oi, bom dia, meu nome é Lucas, eu também sou do grupo da educação, faço políticas públicas lá na UFPC e um dos temas centrais da nossa disciplina é sobre continuidade de políticas públicas. Tá ruim? Lucas, isso. E um dos temas centrais do nosso trabalho é pensar sobre a continuidade e descontinuidade de políticas públicas. Eu acho que o caso de Diadema é um caso interessante de se pensar porque esse é o seu quarto mandato, você passou 2 mandatos, saiu, agora está em outro mandato aqui na cidade. Eu acho que seria interessante ouvir um pouco da sua parte sobre a continuidade das políticas públicas que são implementadas e são descontinuadas, depois tem que voltar, esses avanços, retrocessos que a cidade tem. Queria saber, inclusive, se existem planos para que os programas que a gente conheceu aqui na cidade nessa semana eles tenham continuidade, né? É isso. Mais alguma pergunta? Bom dia, eu sou Abraão, sou do curso de Políticas Públicas também. Um evento recente muito importante aqui para Diadema foi o encontro do prefeito com o presidente Lula. E como essa perspectiva do novo governo e novas inovações no campo fiscal está servindo para vocês trazerem uma perspectiva positiva de aumento do investimento público? Porque nossas visitas aos equipamentos de cultura mostram essa inovação no funcionamento dos equipamentos, mas ali tem um problema da escassez de recursos que vem desde o golpe de 2016 e como essa nova perspectiva de volta de investimento público é tratada no governo. Obrigado. Mais algum questionamento? Bom dia, eu sou Letícia, eu sou estudante do curso de Políticas Públicas também, bacharel em Ciências Humanidades.
O nosso grupo ficou com a parte da cultura, visitamos os equipamentos e nós gostaríamos de entender como funciona o planejamento da cultura com relação aos outros municípios também da ABC, entendendo que Diadema é um município que é inovador em várias questões e como se dá esse diálogo aí com as outras cidades da região. Fatinha, me ajuda na conta. Nós temos mais uma? Mais uma, gente. Já fomos lá atrás. Bom dia, prazer, eu sou Beatriz e eu queria aproveitar um pouco a pergunta do Abraão e entender como que vocês como município e como executivo municipal sentem essas mudanças tanto do governo estadual quanto do governo federal afetando nas políticas aqui no município. Como que vocês sentem isso e como que isso afeta as continuidades das políticas públicas no território? Obrigada. E agora voltamos então a palavra ao nosso prefeito. Vamos lá, Juliana. Essa questão do Instituto de Previdência, né, nós temos um regime próprio de previdência para a maioria dos servidores, que o Instituto foi montado na minha primeira gestão, né? Tenho orgulho disso, em 93, 94, foi inclusive através da Constituição de 88 para 89 que passou a valer. A gestão anterior à minha tinha feito poucas provisões e não tinha criado o Instituto que nós criamos. E no início, 30 anos atrás, e é uma das vantagens que a gente não pode descuidar, portanto, nós temos que cuidar com muito carinho do Instituto de Previdência, porque é uma das condições que a gente coloca na mesa para vocês e outros cidadãos e cidadãs escolher uma carreira pública, que pode ter um salário que não seja no início tão competitivo, mas ao longo da carreira e no final você tem uma condição muito mais favorável do que outras profissões, outras categorias, outras relações funcionais, né? Agora, é isso, nós pegamos uma situação muito difícil porque o que aconteceu? Durante 5 anos aproximadamente, a gestão anterior minha foi do mesmo prefeito por 8 anos, mas um ano até o anterior, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e com as coisas todas que estavam acontecendo no Brasil, golpe, redução da atividade econômica, pandemia, certamente o pessoal que participou dessa gestão vai dizer que foi problema externo. Mas teve problema externo, nós também tivemos pandemia, tivemos uma economia que vai e volta, não cresceu antes, então, mas, na minha opinião, está claro que foi um descuido, foi uma incompetência, foi uma incapacidade de ter um espírito público. A receita de Diadema foi crescendo em média 1% ao ano. Então era 1 bilhão, lá atrás foi para 1 bilhão e 10, 1 e 20, 1 e 30, 1 e 50, 1 e 60, 10 milhões por ano, que é 1%. E a inflação era 5, 6. Então ao longo de 5 anos houve uma defasagem enorme. E o que aconteceu? Durante praticamente 2 anos e meio, quando a coisa se agravou, em metade de 18, 19 e 20, a prefeitura parou de pagar a parte patronal para o Instituto. E aí foi corroendo o fundo, né, que tinha de provisão, de poupança, para se autofinanciar, no custeio. Aí, esse é o grave problema, porque nós temos 2 maneiras de submeter, de fazer o acerto, de fazer cumprir aquilo que nós devemos fazer para termos o certificado de regularização previdenciária, acertar todas as dívidas do passado, mas mais do que isso, você não ter déficit no pagamento mensal para os funcionários. E aí que surge o problema. Porque nós fizemos um acordo de 5, 6 dívidas no passado, começamos a pagar isso em 2021, 2022 eu já não consegui pagar todos eles, porque é uma mediação de recursos e eu, como representante, se não tiver 8, 9 mil trabalhadores, funcionários, motivados, garantindo seus direitos, com salários que cada vez mais nós queremos recuperar, nós não vamos cumprir nosso objetivo.
E qual é o nosso objetivo? É atender 450, a necessidade, o desejo e toda a expectativa e serviço para 450 mil habitantes. Nós temos que fazer essa mediação. Eu, como prefeito, fui eleito pelos 450 mil para colocar os recursos para a cidade. E o funcionário é importante para ele. Então, chegou um momento em que nós tivemos que, não é possível a gente cumprir essa regra. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dialogando com o governo federal para nós termos uma outra forma de estender essa questão. É um pouco... eu já estou até ensaiando a minha fala para o ministro Haddad. O Haddad está pedindo 3 anos para poder terminar com o déficit fiscal. Esse ano ainda vai ter déficit, o ano que vem praticamente empata e só vai ter superávit no outro ano. E é o que eu vou falar para ele. Você está pedindo 3 anos. Você está pedindo 3 anos para botar as finanças do Brasil em dia. Então, para um prefeito com muito menos instrumentos, nós precisamos de 4, 5, 6 anos, um pouco mais de tempo para nós colocarmos essa questão previdenciária e não essa regra tão absurda de falar, tem que cumprir já. Se eu fosse cumprir já, nós tínhamos que fechar escolas. Nós tínhamos que fechar o BS. E aí, se você estivesse no meu lugar, acho que você também não faria isso. Né? Então, nós temos que mudar essa regra. Isso é muito importante. Tem 2.000 municípios no Brasil, dos 5.000 e tantos, que estão em situação difícil na questão da previdência do regime próprio. Então, nós vamos ver se a gente vai buscar um ambiente de economia, com crescimento, com crescimento do PIB, com mais. Isso vai favorecer uma reforma da Previdência. Você fazer uma reforma da Previdência com depressão, com recessão, com menos atividade econômica, é você puxar para o presente uma situação que não vai perdurar o tempo todo. Então, esse é o nosso cuidado e nós vamos cuidar disso. Quer dizer, uma coisa que eu posso dizer para vocês, isso nos orgulha, é que nós estamos aqui hoje vamos chegar a quase 30 meses já de gestão, 29 meses de gestão. Nenhum desses 29 meses nós deixamos de pagar a parte patronal. E que outra gestão ficou praticamente... E sempre pagando dos 6 acordos que nós fizemos da dívida, sempre pagando 2, 3, 2, 1, 3, quer dizer, em média 2. Né? E o ano de 21 nós conseguimos pagar todos. Então nós estamos discutindo isso com o sindicato dos funcionários, com o conselho do IPRED, porque é muito importante a gente garantir essa vantagem que eu já te falei. Quando nós estamos trazendo novos discentes, novos professores, novos médicos, novas enfermeiras, novos gestores de políticas públicas, e essa é uma das vantagens que eu te disse que a prefeitura tem que garantir. Uma carreira exitosa, que cresça. Um professor entra no início da carreira com 5.000, pode se aposentar com até 15, não é isso? Quer dizer, a gente fica... E sendo que hoje um salário de secretário é 11, menos de 11. Então, quer dizer, hoje nós temos situações de carreira que o profissional, e tem inclusive alguns profissionais que me encontram na rua, e também na área da saúde e da educação, e falam, prefeito, o senhor ganha pouco. Porque o que acontece? O meu salário é trava. Então ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Então eles, pela carreira, eles pelo prefeito, por eles ganhariam 10, 15, 20% a mais, e o meu salário não se faz 8 anos que não cresce, não ajuda. Então isso é uma coisa também, a gente precisa resolver a questão salarial do corpo diretivo da prefeitura. Mas esse também não é a prioridade, infelizmente. A prioridade é o que eu falei para vocês, a gente fazer a prefeitura. Vamos lá, Luiz, controlar o orçamento e viabilizar. Então, é a arte de governar. Entendeu, Luiz? O Luiz está ali. Olha, primeira coisa que nós fizemos, a prefeitura tinha uma questão grave financeira, então nós procuramos melhorar a receita e usar melhor os recursos que nós recebemos. Nós recebemos uma prefeitura que estava com alguns fornecedores 6 a 8 meses de atraso. Nós fizemos um plano para fazer um orçamento real. Isso, e aí o seguinte, é uma medida amarga, e que eu acredito que o gestão passada não queria tomar isso. Eu pegava um orçamento fictício, você vai ganhar, vamos dizer, você ganha 5 por mês, mas você tem gasto de 10, o que vai acontecer? Tem uma hora que você vai dar calote, vai pagar. Então é o seguinte, se a gente tinha receita de 5, falou, nós vamos gastar 5.
Aí foi duro. Mas eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Então nós travamos o orçamento, que é um instrumento de planejamento, né, de realização e um planejamento financeiro. E nós já tivemos entre aspas, uma frustração inicial, falou, isso não dá, isso não tem. Que foi isso. O orçamento que o cara aprovou para nós era 1 bilhão e 600. E aí o nosso secretário falou, não vai passar de 1.200. Então nós bloqueamos 400 milhões. E realizamos 1.300 quase. Então, quer dizer, a gente baixou para 1.200 e aí o que nós fizemos? Conseguimos botar as finanças relativamente em ordem, pagamos conta de 17, 2017, 18, 19, 20, né? Ao longo desses 2 anos. A prefeitura não podia alugar imóvel porque estava sujo na praça. Não podia, tinha gente que ligava para pegar orçamento. Para quando é? A prefeitura não, para vocês a gente não vende. Hoje eu encontrei um diretor da Yamaha que está querendo fazer um investimento aqui em Diadema, ele está dizendo que vendeu moto em 2018, a prefeitura não pagou, depois não quis vender mais moto para nós. Nós já pagamos e agora compramos moto nova deles, né? Então, exemplos como esse, e que não acontece, viu, Luiz? Não acontece em 3 meses. Né? É isso. Acontece em 1 ano, 2 anos. Então, hoje nós estamos recebendo, colhendo aquelas condições. Hoje já tem gente disputando, tendo 10% de desconto, 15% de desconto, a prefeitura de Diadema está pagando. Tinha um cara do imóvel que falou, não, para a prefeitura eu não vendo. Dali 6 meses ele veio e falou, prefeito, o senhor não quer comprar nosso imóvel? Porque a gente comprou 4, 5 imóveis aí, principalmente com a nossa secretária rica, essa aqui, a da educação, e pagamos tudo à vista, né? E com preço muito bom lá. O prédio onde ela fica, o cara queria 30 milhões, nós pagamos 21. Não foi? Então isso é aí que está o segredo, né, de você fazer uma boa gestão sem fazer pilantragem. Tá? Que é isso que você também tem que anotar aí na sua... Tá? Não, se você tiver um governo que não tem espírito público, o dinheiro vai embora. Bom, Matheus, como administrar os recursos escassos? Bom, eu falei um pouco já sobre isso, né? Eu acho que queria o Matheus. Tá lá. Então, eu acho que é um pouco isso que eu já falei, né? Ter a capacidade de fazer um planejamento real. Então, você veja, nós crescemos quase 18%. Eu falei para vocês, cresci em média 1% ao ano a prefeitura, a receita. O ano passado, 21, cresceu 18%, o ano passado 14%. O ano passado nós realizamos 1,40, quase 1,5%. E esse ano nós vamos tentar, com a ajuda daquele cara que eu encontrei ontem também, que vocês já viram aí, nós vamos tentar chegar a 1,8 esse ano. Nós chegamos a 1,5. Aí nós vamos ter perspectiva de melhorar as condições da Previdência, investimento, principalmente o que vocês viram, já aí nas áreas que vocês frequentaram. Bom, Gustavo, planejamento... Como administrar os casos entre as secretarias? É isso? É um planejamento de governo e de um pacto da gente poder refazer essa questão dos recursos, né? E você tem 2 grandes secretarias que elas representam praticamente 70% do orçamento, é saúde e educação. Então a gente teve que fazer o contingenciamento atinge mais essas secretarias. Nós fizemos um plano para poder, todas elas, quer dizer, as secretarias que eu acho que eram antes também desconsideradas, nós recuperamos o orçamento da cultura, do esporte, né, da segurança alimentar, e essas secretarias, elas já têm eu gostaria de voltar no meu primeiro mandato. No meu primeiro mandato, nós tínhamos 3% do orçamento para a cultura. Para vocês terem uma ideia, isso é um número que quase nenhuma prefeitura, eu acho, no governo federal, acho que tem perto de 1% no Ministério da Cultura. E o nosso, quando nós recebemos agora, era pouco mais de 1%. Nós estamos chegando, vamos tentar chegar a 1,5%, 1,6%, o esporte, né? Porque é fundamental, até para a saúde é importante ter cultura, ter esporte. Mas essa repactuação, Matheus, ela não consegue, a gente não consegue fazer de um ano para o outro. Aí a unidade de referência e de execução é de mandatos. Então eu espero que são 4 anos, mas os outros 4 anos a gente dá condições para que a instituição prefeitura, né, possa ter orçamentos realistas, sem ficção, né, para que a gente possa fazer essa repactuação da secretaria. Uma coisa importante que me falaram aqui, que eu já vou falar depois quando chegar, que é o seguinte: como é que você está resolvendo, por exemplo, essa questão da cultura e
E segurança, teve essa coisa da segurança cidadã, mas que eu já vou explicar um pouco o que é que representa isso para nós. Olha, como é que tem prefeituras de Diadema faz uma coisa e as outras não fazem? Tem uma questão histórica, que a partir de 90, nos anos 90, logo depois da Constituição de 88, os municípios ganharam muita receita, né? Importante receita, né? Tanto com o ICMS, com a capacidade de repasse do Estado, também depois no governo Lula teve o Fundef, que melhorou bastante, mas no governo Fernando Henrique, a gente teve o seguinte: quando as prefeituras estavam com uma condição melhor de finanças, né, eles criaram alguns mecanismos para enfraquecer financeiramente as nossas prefeituras e, né, do Brasil como um todo. Teve a Lei Candir, teve o Fundeb, que tirava, porque às vezes a gente tem que falar isso, o Fundef, depois o Fundeb recuperou, né? Porque a gente fez um debate, alguns prefeitos, é bom vocês saberem disso, porque, como diz o professor, um gênio que nós tivemos entre nós, o professor Darcy Ribeiro, que falava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? E para vocês verem como é um projeto, uma secretária lá do Ministério da Educação, que chegou numa reunião com os prefeitos, falou: não, vocês estão gastando mal dinheiro, vocês estão gastando dinheiro fazendo bordado, investir em crianças de 0 a 6 anos, nós temos que investir em crianças de 7 a 14, para elas poderem se alfabetizar. Então, olha só, não, isso é lá atrás, no governo Fernando Henrique. Estou falando para você, porque a ideia deles era assim: ó, escola de pobre para pobre, 6 anos, 8 anos, tá bom. Quem quiser estudar, pague a escola. Essa é a visão de quem acredita no neoliberalismo, que o mercado resolve tudo. E nós falamos: não. Eu perguntei para ela: a senhora já tem uma idade assim, não deve ter filho pequeno, mas tem neto. O seu neto com 3 anos está na escola? Não. Tá. E por que o filho do pobre não tem que ir para a escola, na creche, com 4, 5 anos? Então, o que os prefeitos fazem não é bordado. No Japão, as crianças com 3 anos já aprendem música. Isso são coisas que a gente precisa não abrir mão da qualidade. Infelizmente, tivemos que abrir mão da qualidade. E aí, o que aconteceu? A gente teve 2 fenômenos. Falta, tá aqui, ó, a secretaria que essa moça coordena, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Emprego, e a Secretaria do Mariano. No começo dos anos 90 e durante a década de 90, essas 2 áreas, a segurança e a geração de emprego, passou a ser uma questão muito importante para os prefeitos, e quase todas as prefeituras criaram secretaria dessas áreas. Então, essa é outra coisa de você observar como agora a gente está vendo na sociedade, né, esse arco importante de igualdade, coordenadoria do jovem, coordenadoria da igualdade racial, coordenadoria de promoção e da igualdade racial, a coordenação LGBTQIA+, coordenadora das mulheres. Então, são políticas transversais e que a sociedade tem cada vez mais que ter essa consciência, que é esse outro avanço importante que nós tivemos. Bom, a segurança, o totem, vocês já ouviram falar de uma coisa que está muito em moda, fake news, né? Então, teve gente da oposição, quando a gente começou a colocar esses totens, ele falou assim: isso é para multar, isso é para multar, isso é para multar. E você tem toda a razão, que agora nós temos que fazer o melhor trabalho para a gente combater fake news é falar a verdade. Então, nós estamos agora fazendo um grande trabalho foi agora de 2 meses atrás, que todos os totens estão funcionando, estão articulados, né, para a gente mostrar. Nós já pegamos, não tem nada a ver com multa de trânsito, tem a ver com vigilância na sociedade, vigilância nos espaços públicos, principalmente nas escolas e UBS. Nós já pegamos roubo de tinta numa escola, pegamos roubo de equipamento na UBS, pegamos uma situação de um cara que agrediu um motoqueiro, teve infelizmente uma morte de um policial, que também foi elucidado através das imagens que funcionam lá no totem. Então nós vamos divulgar isso para combater essas, né, notícias falsas e que confundem a população. O que motiva a questão da habitação, essa é a questão da ISIS, né? ISIS é o seguinte, é um compromisso nosso. A habitação é um conjunto de ações. É isso, a gente, além da moradia, o conceito de habitação é que você tem a saúde, a educação, a cultura, o esporte, né, o transporte. Então, Diadema, e aí tem a ver com uma coisa que vocês falaram aqui na frente, que eu já vou responder. Continuidade de políticas públicas, foi o que o Lucas também perguntou, né? Eu fico muito feliz de a gente estar numa prefeitura, com exceção desses últimos 8 anos que me antecederam, né, durante 30 e tantos anos,
foram 4 prefeitos e as políticas, muitas delas tiveram continuidade. E com toda a subjetividade que um prefeito, porque é isso, um prefeito tem muito poder. E um prefeito, dependendo de como ele se comporta, ele altera o caminho das coisas, ele altera um pouco, dá mais importância para aquilo, mas as políticas públicas, e aí que é uma coisa que a gente tem que... pode ter subjetividade, eu acho que procuro controlar meus impulsos aqui às vezes, para não ficar fazendo besteira, não é? Mas para fazer o que é importante, políticas públicas de continuidade na habitação. No começo, urbanização de favela, não tinha dinheiro em Diadema para fazer conjuntos habitacionais, criar a opção de... Porque alguns lugares, para fazer urbanização de dupla habitacional, antiga favela e virar um bairro, né? Virar uma favela urbanizada, enfim, sem nenhuma discriminação, você precisa distensionar, você precisa desadensar ali. E para desadensar você tem que oferecer. Então a gente foi crescendo, as urbanizações que aconteceram aqui em Diadema, nos anos primeiro, fez 40 anos agora, 1º de fevereiro, que o PT, a primeira cidade que nós governamos foi Diadema, com o Gilson, eu fui secretário de obras dele nos últimos 2 anos, e como eu falei para vocês, o movimento de favela se organizava nessa sala todo sábado à noite, 18 horas de sábado, isso aqui era cheio de liderança das favelas, da Vila Odete, do União, da Caviúna, da região do Tabuão, do Jardim ABC, e nós fomos fazendo políticas de implantação, ligação de água, de energia elétrica, de redistribuição dos lotes, os nossos arquitetos oferecendo a melhor planta para garantir um mínimo de qualidade na edificação, de ter iluminação, de ter ventilação. Só que, na medida em que a gente foi evoluindo, crescendo, tendo recursos, nós começamos a fazer a urbanização daquilo que nós chamamos das áreas mais osso, que é o seguinte: você vai fazer o Marilene, por exemplo, tinha 800 famílias morando, tinha que tirar 300. Aí nós compramos terra, fizemos um programa de lote urbanizado, fizemos um programa de já de construção, teve um período que nós pegamos Minha Casa Minha Vida, apoio do governo federal, teve apoio também do governo estadual, do CDHU, criamos programas para construir apartamentos e fomos desadensando e teve continuidade essa política. Mesma coisa, política de alfabetização de adultos, né, na área da educação, na cultura, né? Diadema, para vocês terem uma ideia, é uma contribuição e é uma comparação importante que a gente faz, não é para desmerecer ninguém, mas é para dizer da importância de um território ter autonomia, ter capacidade política de tomar as decisões junto com quem governa. Cidade Ademar, aqui do lado, é uma das subprefeituras de São Paulo, é uma irmã de Diadema. Ela tem população pobre, Diadema 48% das famílias têm 2 salários para baixo. Aqui, Cidade Ademar é muito parecida, não tem o nível de empregos que tem Diadema, não tem um centro cultural. Cidade Ademar, 450 anos, Diadema tem 10 centros culturais. E começou com a primeira gestão da PT, depois foi com a segunda, depois foi com a terceira, depois foi com a quarta, e a gente sempre num período, seguindo bibliotecas, né? Atenção à saúde, unidades básicas de saúde. Olha, começou com 6, depois foi para 8, depois foi para 12, depois hoje tem 20. E todas elas num crescimento. Atendimento à criança com as creches. Então, Isis, a gente é muito importante. Né? O que falta para melhorar? Bom, é melhorar o ambiente econômico do Brasil, é a gente ganhar tempo para essas coisas que eu disse para vocês, de recuperação da receita, de implantação de novos projetos, da gente modernizar a prefeitura, porque nós encontramos ela também cheia de, da questão do processo eletrônico que não funciona direito, o setor que falta gente, nós estamos com deficiência de gente na área administrativa, porque a gente sempre priorizou muito lá na frente, de enfermeiro, técnico de enfermagem, professor, mas se você não tem aqui a retaguarda, você pergunta para todos os secretários aqui, eles estão com muitos problemas para fazer o processo certinho de compra, para fazer o que tem, você tem que ter assistentes administrativos, isso está faltando muito, não é? Bom, Augusto, questão racial, olha, nós criamos a Patrulha Maria da Penha, que tem a ver muito com essa questão de garantir, né, uma política de policiamento, uma postura do nosso CCM cidadã, de respeito aos direitos humanos. E tem a ver com os direitos humanos, respeitar a mulher, respeitar a pessoa, seja a sua opção, a sua condição de
escolha, da sua condição sexual, a questão da racial, e tudo isso a gente tivemos contato com os nossos GCMs, né, para conversar com eles sobre essa questão, né, sobre a questão racial, que a gente vê isso que você falou é muito forte, né, nas polícias, e até, infelizmente, até policiais que são negros, discriminando cidadãos e jovens, principalmente da periferia, que são negros ou afrodescendentes. Então, isso é uma chaga, é uma cicatriz, que nós temos na alma brasileira de 300 e tantos anos de escravidão. Isso é uma coisa... Eu li, que eu fiquei um período agora doente, eu li os outros livros do Laurentino Gomes, e eu acho que todo mundo... eu quero fazer porque é impressionante o que a gente, como foi o nosso passado de agressão, né, a seres humanos que não eram considerados seres humanos. E eu acho que isso ainda está presente. Como disse eu vi uma fala do Chico, dizendo que isso está tão presente na alma brasileira, né? Tanto a crueldade de quem eram os senhores de escravos e os capitães do mato, como a generosidade dos escravos, e que está presente isso no nosso consciente, inconsciente, né? Então, acho que isso tudo nós temos que passar agora por um período, né, que está aqui Dandara Piatã, que é o conceito que a gente está buscando, né, de buscar recursos, o brinquedo das crianças, né? No meu tempo tinha boneca negra, não tinha. A gente tinha isso vocês vão achar estranho, não sei se ainda tem, mas na época nossa, quando eu fazia escola, a professora falava, você vai pintar com a cor da pele. E a cor da pele era sempre cor-de-rosa. Não tinha marrom, não tinha preto. Então, quer dizer, olha a condição que a gente vivia, né, de reproduzir preconceitos, de reproduzir racismo. Então, acho que tudo isso para a gente poder se entender e produzir para nossas crianças. Então, hoje você tem os brinquedos lá, não tem? As bonecas lápis de cor na tela. Então, gente, eu já falei demais, eu já estou querendo não deixar nenhuma resposta. Abrão, deixa eu ver se o Augusto falou da racial, isso que eu disse, o Lucas, continuidade, eu já falei, das políticas. Abrão, prefeito, o presidente Lula. Olha, eu estou torcendo muito para o Lula e para o Haddad, que é Lula e o Haddad, para fazer com que a economia, nós precisamos ver por que esse presidente do Banco Central está fazendo tanta teimosia de segurar os juros, e isso está segurando investimentos. Eu acho que é um processo, né? Vai demorar um mês mais outro. Eu quero pedir licença para vocês aqui de relatar. Eu tive com o presidente Lula anteontem, tive uma conversa que por mim podia ser mais longa, mas ele estava com a agenda muito apressada, foi lá uns 20, 30 minutos, mas eu quero dizer, ele está muito otimista, tem essa relação lá com o Congresso, acho que ele vai equacionar isso, mas muito otimista em função da economia. Que é isso? A economia melhorar, se ela gerar emprego, as prefeituras têm mais receita, a gente tem emprego, as pessoas vão ser mais felizes na cidade, vão ter mais esperança, e é isso que a gente espera que eles acertem nessa política da economia macro e da política, que acho que a política fiscal vai fazer parte. Letícia, plano de Diadema e outros municípios no diálogo. Acho que eu falei um pouco da cultura, Letícia, querida Letícia, eu acho que já falei no comentário, acho que é muito importante. E tem a questão da relação com o governo estadual. Olha, Diadema sempre procurou mostrar para os governos do Estado que a gente não admitia a discriminação que nós tivemos. Nesses 7 governos do PT, nós tivemos muito mais discriminação do que entendimento e cooperação. Da minha parte, eu sempre eu fui conversar com o Dória, com toda a posição que vocês sabem de ser anti-Lula, anti-PT, e tivemos alguns avanços na relação com ele. Você é governador do estado, eu sou o prefeito da cidade, nós temos coisas para fazer juntos e conseguimos fazer. Já fui visitar o atual governador, não tive diretamente com ele, estamos preparando uma conversa. A conversa minha foi com o secretário de governo, que vocês todos conhecem, que é o Kassab, que sempre está em governos, né? Então, ele está no governo do Tarcísio e está no governo do Lula. E está querendo vir para o nosso governo. Então, a gente tem que... estou buscando
buscando os recursos que interessam para a cidade, né? Melhorar repasse para a saúde, principalmente, porque é um grande ausente. Nós fizemos, quem conheceu o quarteirão da saúde, viu como foi um grande avanço fazer o espaço do Simão Toro, né? É o único espaço de recuperação e fisioterapia de pessoas com deficiência da grande ABCD, e foi um espaço, né, construído em parceria, e nós queremos avançar mais, né? Avançar com equipamentos novos. O nosso tomógrafo tem 15 anos, o quarteirão da saúde, que eu tenho a honra de ter construído e entregado no terceiro mandato que eu fui prefeito, vai fazer 15 anos, no dia 26 de maio agora. O tomógrafo já está com data vencida, nós precisamos comprar um equipamento de mais de 2 milhões, ultrassom e outros equipamentos para fazer exame, porque a atenção básica nós estamos reestruturando com muito esforço, com muita dedicação, com muita dificuldade, falta médico, e a gente tem problema dos medicamentos. Nós estamos sempre avançando em relação ao que foi anteriormente. As pesquisas mostram, o povo já está reconhecendo, já temos praticamente agora só 4 UBS que precisam ser reformuladas, mas tinha que ter essa retaguarda da atenção especializada, um cardiologista, um oftalmologista, um ortopedista, enfim, todas as especialidades e principalmente exames, né? Então, essa relação minha com o governo do Estado é para a gente buscar mais apoios. Gente, desculpa, eu acho que eu procurei responder a todos, queria ver se já tem uma agenda me esperando lá. Vou passar aqui para a Fatinha, para a parte, para poder vocês fazerem o encerramento, mas a minha palavra aqui para vocês é de total incentivo à carreira que vocês estão iniciando. Não desistam, o Estado brasileiro, o povo brasileiro precisa de pessoas como vocês, que vão trazer inteligência, vão trazer conhecimento para que a gente aperfeiçoe as políticas públicas de atenção aos cidadãos brasileiros e de melhoria da qualidade de vida no nosso país. O Brasil é um país que está, nós, enquanto sociedade, que tivemos a condição de poder estudar, de poder chegar nas condições em que nós chegamos, nós temos uma obrigação, né, de contribuir para que essa sociedade seja menos desigual e que seja uma sociedade que promova mais felicidade para o povo brasileiro. Tá bom? Obrigado.